Olá, amigos do canal Em Espiritualidade. Jesus foi um ser notável. No seu tempo, ele demonstrou qualidades muito difíceis hoje nós identificarmos em qualquer ser humano. E no Espiritismo, nós explicamos isso porque consideramos que Jesus é um espírito puro e já era quando da sua passagem que nós conhecemos aqui pelo nome de Jesus. E é, até hoje, um ser fora do comum para todos nós, que ainda não temos uma ideia muito clara do que é ser um espírito puro. Sabemos por aquilo que os espíritos nos contam que esses seres já alcançaram uma iluminação tal que não, por exemplo, apresentam mais defeitos, não apresentam imperfeições, vivem num estado mental que está muito além do nossa capacidade de compreensão. Estão numa paz infinita de uma perfeita integração com a divindade. Para nós é muito difícil entender o que é ser um espírito puro, mas quando eles estão encarnados, e Jesus é o único que nós reconhecemos como sendo puro, esteve encarnado, pelo menos que nós temos assim a confirmação dos espíritos de que realmente o é ou era naquela época. Mas Jesus, embora a gente possa encontrar muitas narrativas que para os que não acreditam vão considerar fantásticas, para aqueles que acreditam vão considerar que são verdadeiros milagres, a prova da sua natureza divina, e ele era alguém que tinha realmente a capacidade de produzir fenômenos extraordinários, todos eles muito bem explicados pela doutrina espírita. Ainda ontem conversava no nosso grupo de estudos e de atividade espiritual, nós ainda conversávamos sobre isso, que Jesus tinha características, tinha atributos que estavam muito acima do que as pessoas podiam entender e compreender, e mais ainda, Jesus ele tinha na sua postura, na sua atitude, naquilo que ele veio trazer de revolucionário para a sua época, a demonstração da sua verdadeira natureza. Nós não precisamos, necessariamente, para reconhecer a grandeza de Jesus, admitir todas essas coisas. Basta que a gente faça uma análise daquilo que é atribuído a ele, que ficou registrado nos livros, e nós vamos perceber, era uma pessoa realmente bem especial. No Espiritismo nós não aceitamos que Jesus seja Deus ou uma das pessoas da Trindade. Nós acreditamos que Deus é único, é a inteligência suprema, embora respeitemos as crenças de todos aqueles que admitem Deus dessas formas variadas, como o homem vem buscando há tantos séculos. Mas reconhecemos que a divindade é algo à parte da criação e todos os seres, inclusive Jesus, são criações divinas. Os Espíritos nos apresentaram Jesus como o grande modelo, como o grande alvo que nós deveríamos buscar. E o próprio Cristo disse isso sobre si mesmo, ao convidar as pessoas a segui-lo, a seguir os seus passos, a tomar a sua cruz, ou seja, tomar a sua tarefa, a sua missão. O próprio Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e um caminho é para ser seguido. Então Jesus, para nós no Espiritismo, é o grande modelo que o homem deve pretender buscar ao longo das suas inumeráveis reencarnações. É óbvio que os Espíritos, quando nos apresentaram Jesus como um modelo, ele não disse que nós seríamos prontamente como ele. Assim como o próprio Jesus, quando disse para as pessoas no seu tempo, sede perfeitas como é o vosso Pai Celestial, não estava pretendendo que as pessoas se tornassem perfeitas como Deus, mas que elas atingissem a perfeição própria das criaturas. Mas, a parte de todas essas considerações, que para muitas pessoas é apenas questão de fé, de crença, vamos buscar então nesses textos que trazem essas vivências, esses diálogos de Jesus, informações muito interessantes para observar como ele lidava com as pessoas. Para mim, especialmente, as atitudes de Jesus revelam a sua grandeza mais do que os fenômenos, porque produzir levitação de objetos, produzir transformação da matéria, todos esses fenômenos foram produzidos pelos espíritos no século XIX, começo do século XX.
mas demonstrar uma natureza superior em um meio cultural limitado, tão apegado às práticas exteriores, tão apegados à matéria, trazer uma ética, uma conduta absolutamente diferente, rompendo com padrões, com paradigmas daquele tempo, e que até hoje são propostas revolucionárias, já é por si só a evidência da sua grandeza. E mais do que a gente discutir se Jesus é Deus ou não, mais do que nós refletirmos se esses fenômenos atribuídos a Jesus são possíveis ou não, ou se eles são comprováveis ou não, analisar a sua conduta se torna algo extremamente interessante para descobrirmos o valor da sua mensagem. E é sobre isso que nós vamos hoje abordar aqui no nosso vídeo, trazendo essas colocações a partir de um trecho que Kardec destacou do Evangelho de Mateus, para abrir o capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo, que é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarecendo para quem porventura possa assistir o vídeo sem conhecer um pouco do Espiritismo, para quem possa estar acompanhando a gente a partir desse ponto, ou que não ouviu as nossas colocações anteriormente, nós estamos seguindo nessa temporada aqui do nosso programa a análise e a reflexão dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e trazendo as nossas reflexões sobre essas colocações. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que Kardec trouxe para tentar nos mostrar que a ética, a moral, a conduta que os espíritos propunham era completamente compatível com a essência da mensagem de Jesus. Jesus disse de forma muito clara que o amor era fundamental ao homem. Os espíritos repetem e reafirmam isso. Se não desenvolvermos o amor, como nós vamos conseguir alcançar um dia o estado de pureza? Então, muitos não consideram o Espiritismo como cristão, porque nós não adotamos os dogmas que foram estabelecidos pelos cristãos em diferentes épocas, mas nós buscamos a essência da mensagem de Jesus, porque reconhecemos que é nela que nós vamos encontrar esse caminho de elevação espiritual. Mas vamos falar diretamente desse trecho então, destacando isso que é tão esquecido por todos nós que tentamos seguir Jesus em tantos momentos da vida, que é quando ele falou sobre o amor. É muito interessante que essa é uma das vivências, um dos episódios de Jesus, que ele demonstra uma sagacidade, uma inteligência, uma capacidade de perceber nas pessoas as suas intenções e dar uma resposta que ao mesmo tempo não o comprometesse naquele momento, porque ele ainda não tinha concluído as suas lições, os seus ensinamentos, mas ao mesmo tempo tocasse o coração das pessoas. Quando Jesus dialogava com seus opositores, ele também exercia uma profunda compaixão com eles, um profundo ato de amor, algo bem difícil para todos nós quando nós lidamos com opositores. Geralmente emoções conturbadas surgem em nós às vezes podemos sentir uma indisposição, uma não vontade de conversar com pessoas que têm claramente má vontade conosco. Mas Jesus estava num papel de líder, de mensageiro, de mestre, daquele que instrui, que orienta, que conduz, e amar aquelas pessoas impertinentes, maldosas, grosseiras, pessoas maliciosas, interesseiras, também era parte da sua missão. E as respostas que ele dá é também um convite para essas pessoas. Isso mostra a grandeza de Jesus, isso mostra a sua natureza superior, porque ele poderia simplesmente se negar a ter conversado com os seus opositores. Ele poderia ter ficado apenas em contato com as pessoas mais simples e fazer um processo de propagação da sua mensagem para apenas as pessoas acessíveis a essa capacidade de entendimento, ou melhor dizendo, apenas as pessoas que apresentassem a capacidade de entendê-lo. Mas não, ainda assim, por expressão desse amor que ele veio ensinar, ele teve paciência com os seus opositores. E essa passagem, então, é aquela em que o Evangelho de Mateus relata que os fariseus, tendo ouvido Jesus,
feito calar os saduceus, que eram seitas dentro do judaísmo na época, vieram tentar Jesus, ou seja, vieram fazer perguntas que pudessem comprometê-lo diante da opinião pública e principalmente com as autoridades religiosas. E aí perguntaram para Jesus assim, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe, mestre, olha a hipocrisia, chama-o de mestre, mas o reconhecia como tal. Qual é o maior mandamento da lei? A lei que ele se refere é a lei de Moisés, que foi sintetizada, pelos 10 mandamentos, e que Allan Kardec também analisou aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Relembrando que o Decálogo, esses 10 mandamentos principais, fala inicialmente sobre o amor que a humanidade teria que ter, indiscutível, incomparável à divindade. E relembra, nesse primeiro mandamento, que Deus tinha feito algo muito importante para aquele povo, que era ter tirado eles da servidão. Esse mandamento, primeiro, é sobretudo um reconhecimento que eles tinham de que Deus era superior a tudo. E na sequência, vem falando sobre não chamar Deus à toa, que seria não tomar o nome de Deus em vão, santificar o dia de sábado, porque supostamente Deus teria descansado no sábado, e a partir do 4º mandamento, tudo o que é mandado é em relação ao outro, ao próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não fazer falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar nenhum bem do próximo. Quando a gente analisa esses 10 mandamentos, a gente percebe que ele pode ser sintetizado em 2 partes: o amor a Deus e o amor ao próximo. E foi exatamente o que Jesus fez nessa síntese quando ele responde a esse doutor da lei, quando ele diz que o maior mandamento da lei de Deus é, de fato, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Veja que quando ele fala amar a si mesmo, ele está falando de algo que nós temos que desejar para o outro e que não queremos que seja contrário para nós. Ou seja, aquilo que nós desejamos para o outro é aquilo que nós queremos para nós. Voltando lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, nós temos que honrar pai e mãe porque queremos, quando formos pais e mães, sermos honrados. Não podemos matar porque não queremos ser mortos. Não podemos cometer adultério, porque não queremos que cometam o adultério contra nós. Não podemos roubar ninguém, porque não queremos que seja roubado nada nosso. Não podemos mentir sobre as pessoas, porque não queremos que mintam sobre nós. Não podemos desejar a mulher ou o homem do próximo, porque não queremos que desejem a pessoa que nós amamos. E, por fim, não podemos roubar, tirar nada que seja de alguém, porque não queremos que seja tirado nada de nós. Observe que aqui nesses 10 mandamentos, e Kardec traz essa ideia de forma muito clara naquilo que ele expõe nesse capítulo 1, lá no item 2, ele traz exatamente a explicação de que essa é a lei divina, porque ela é a base da lei de qualquer sociedade humana. O homem, independente das crenças que ele teve, ele reconheceu que esses princípios de respeito ao outro e de respeito a uma divindade era algo fundamental para a coesão, para a vivência harmoniosa nesse grupo. Isso mostra que Jesus, ao fazer essa síntese, mostrava para eles que é impossível amar a Deus sem amar o próximo. É impossível amar o Criador sem amar as criaturas ou a sua criação. Dessa forma, Jesus fez calar aquela vontade que aquelas pessoas tinham de comprometê-lo, porque ele fez uma síntese perfeita de todos esses mandamentos. E o que é muito interessante é o que ele coloca, que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, deixando muito claro que são indivisíveis, é impossível estabelecer algo superior.
E assim, Jesus, em outro momento, ele foi falar algo também confirmando esse princípio, então, do que seria o amor ao próximo. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, o que significa isso? Tudo que se tentou ensinar ao homem com todos aqueles mandamentos, com tudo, todas as mensagens que os profetas, que no entendimento nosso atual eram médiuns que recebiam orientações para poder conduzir as pessoas naquele tempo, embora muitas vezes acreditassem que essas orientações viessem da própria divindade, do próprio Deus, tudo que foi falado e dito era com o objetivo de levar as pessoas a viverem pacificamente, harmoniosamente, respeitando no outro exatamente aquilo que elas desejam que sejam respeitados para ela. E ainda, Kardec traz aqui para nós outra afirmação de Jesus, confirmando que ele veio ensinar a lei de amor que deveria reinar entre as pessoas. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratem. E ainda ele traz: o reino dos céus é considerado a um rei que quis tomar contas dos seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendesse a ele, e a sua mulher, e aos seus filhos, e a tudo o que tinha para ficar pago a dívida. Porém o tal servo, lançando-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém ele não atendeu. Retirou-se e fez o que o metessem na cadeia, até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que havia acontecido. Então fez vir o seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda. Por que vieste rogar isso? Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E, cheio de cólera, mandou o seu senhor que o entregasse aos seus algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Alguns dirão: mas Deus agiria dessa forma como esse senhor da parábola? É óbvio que Jesus está falando numa época para pessoas que não entendiam claramente princípios de natureza espiritual muito sutis. É óbvio que Deus não seria tão assim tomado de cólera como o próprio texto traz. Mas essa figura aqui não é necessariamente Deus. Essa figura é a inflexibilidade da lei divina que dá a cada um exatamente aquilo que ele está semeando na vida. É exatamente aquilo que o indivíduo, de maneira teimosa, insistente, cruel, semeia no seu caminho. O Pai, segundo o nosso entendimento, neste momento, é não necessariamente a inteligência suprema, não é necessariamente o Pai amoroso que Jesus nos ensinou, mas é o rigor da lei divina, que retribui a cada um de nós exatamente aquilo que nós fazemos para o outro. Quando Jesus traz esse personagem, essa figura, né, é para chamar a atenção de pessoas que ainda não tinham uma compreensão muito ampla, né, ainda precisavam, por
necessidade de limitação intelectual delas naquela época, e eu acredito que muitas pessoas até hoje ainda precisam desse tipo de discurso, precisam de linguagens ou figuras muito fortes, muito contundentes, entender que nós sempre receberemos aquilo que nós fizermos. De qualquer forma, o que se sobressai dessa passagem é o princípio da lei de ação e reação, como aprendemos no Espiritismo. Aquilo que nós oferecemos para o nosso próximo é exatamente aquilo que nós vamos receber. A falta de amor que nós tivermos para com ele é exatamente a falta de amor que nós vamos experimentar. É a troca que nós fazemos com a vida permanentemente. E isso nos leva a entender que quando se fala de amor aos inimigos, não é que nós tenhamos para com eles afeto, afabilidade, que tenhamos com eles as manifestações de apreço como nós temos com os amigos, mas apenas que nós sejamos justos, apenas que nós não desejemos para eles aquilo que nós não queremos para nós, apenas que nós exerçamos aquilo que é o correto, que é o certo. Porque gostar de alguém não depende muitas vezes de uma única situação. Aceitar outra pessoa se torna então um dever, e respeitar os direitos dela é ainda mais importante. Isso nos dá a entender que todas as vezes que nós sentirmos algo que não gostaríamos que acontecesse para nós, e nós sentirmos isso em relação a alguém que nós não temos afinidade, nós estamos necessariamente, segundo as leis divinas, atraindo aquele rigor para nós. Por isso que nós devemos, para aquelas pessoas que nos magoaram, para quem nos fere, para quem nos calunia, para quem nos ofende, para quem não nos respeita, não termos ações que não sejam justas, que não sejam corretas. Ainda que essas pessoas possam nos ter prejudicado, nós não podemos prejudicá-las. Ainda que elas tenham falado mal de nós, nós não podemos falar mal delas. Ainda que que elas possam não nos ajudar, se estiver a nosso alcance, devemos ajudá-las. Porque assim estaremos cumprindo o princípio dessa lei de fraternidade que Jesus ensinou ao trazer esses ensinamentos. É aí que nós estaremos nos transformando realmente, quando a nossa vontade consciente nos leva a fazer o que nossas emoções muitas vezes nos levam a não querer fazer. Tenho raiva de alguém, não ajudarei essa pessoa. Isso é motivado pela nossa emoção. Mas se nós vermos que essa pessoa realmente necessita e nós fizermos isso de uma forma respeitosa, consciente, porque ali tem um ser humano, nós estaremos aprendendo a dominar a nós mesmos. Ser livre, alguém sábio já disse, não é fazer tudo o que se quer, e sim fazer aquilo que se deve, aquilo que é ético, aquilo que é correto. Ser dono da sua própria vontade é você fazer aquilo que é correto, de acordo com os princípios que você conseguiu compreender sobre o que é certo. O grande problema é que nós muitas vezes relutamos, em reconhecer o que é correto, porque nós queremos mudar os princípios, queremos mudar a ética para atender os nossos interesses. E muitos fazem isso o tempo todo, nós fazemos isso o tempo todo. O nosso maior desafio é vivermos de acordo com aquilo que realmente é aceitável segundo a lei de Deus. E segundo o que Jesus ensina aqui nessas passagens, é muito claro que temos que amar os nossos inimigos, ou seja, fazendo o bem que nos cabe no momento que a vida nos apresenta. Ainda que não gostemos, ainda que fiquemos contrariados, mas se for o nosso dever, façamos, porque assim nós estaremos sendo dignos e verdadeiramente seres aproveitando a experiência terrena, que é temporária, passageira, e que um dia teremos que abandonar. Mas vejamos aqui quais foram as colocações de Kardec sobre essas passagens e o que ele destacou sobre essas lições admiráveis de Jesus, que revelam a sua grandeza.
Kardec escreveu isso, olha. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Aqui dá para entender bem o que é o contexto, ou o que é a caridade no contexto espírita. Não é simplesmente doar algo material, é algo muito mais profundo. É nós fazermos aquilo que é o nosso dever para com o próximo. Porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros ou que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, governos, empresas, organizações, tudo que o homem se associa são instituições. Compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Isso que ele coloca aqui, que Kardec coloca, me fez pensar neste momento sobre todos esses conflitos que a gente observa no mundo hoje. Todos legitimando o uso da violência, da força, todos legitimando razões para fazer isso ou aquilo, mas se cada parte aplicasse este princípio, fazer ao outro o que espera que seja feito por si mesmo, nós teríamos um mundo completamente renovado. O grande problema é porque as pessoas não estão dispostas a fazer isso. Não querem, porque ainda estão dominadas pelo egoísmo. Todos os males que nós observamos na humanidade e todos os conflitos, sejam das relações interpessoais até os conflitos entre os povos, entre os grupos, é sempre por conta do egoísmo, o maior adversário de cada um de nós. Eu convido então, neste momento, para nós agradecermos a Deus pela bênção da vida e pedirmos ao Pai a força para nós vencermos, Senhor, esse apego tão grande que nós temos a tudo isso que é tão passageiro, Senhor. A todas essas coisas que são bem pequenas diante da grandeza da vida espiritual. Senhor, dá-nos um maior entendimento sobre a nossa necessidade maior, que é de nos tornarmos mais compassivos, mais generosos, mais benevolentes, mais justos em nossas relações. Permita, Pai, que saibamos silenciar as nossas palavras que ferem, que agridem, ou que difamam as pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos o nosso apego às nossas opiniões pessoais, a não estarmos mais propensos a discutirmos, a perdermos a paz com os nossos irmãos. Pacifica os nossos corações, Pai, para que entendamos de vez que todos somos irmãos e que não precisamos desconfiar nem estarmos preocupados com o dia do amanhã, porque nós sabemos que a vossa justiça, sempre perfeita, sempre atuante, cuidará de tudo, permitirá que tudo aconteça dentro daquilo que é sábio e justo. Com esse entendimento, Senhor, com essa aceitação de que vossa presença é real e permanente em nossas vidas, de que nada escapa à vossa justiça, é que nós pedimos que o Senhor possa, se possível, amparar, socorrer, envolver a tantos irmãos em sofrimento, presos a tantas disputas, a tantos conflitos, onde há tanta dor e onde há tanta tristeza, Pai.
que possam os Espíritos Consoladores chegarem lá junto a cada pessoa, envolvendo-as nos seus fluidos pacificadores, revitalizadores, inspirando no pensamento dessas pessoas a fé, a coragem, a certeza de que vencerão esses obstáculos, Pai. Que possam também os espíritos mais amorosos da falange do Cristo se aproximarem de todos aqueles que têm algum poder de influência nos grupos humanos, sejam aqui da Terra ou da vida espiritual, inspirando nesses corações a compaixão, a misericórdia e o perdão. Pai, que todos possam se sentir abraçados, envolvidos, sustentados, fortalecidos para essa obra urgente que nós temos de transformar a nós mesmos em seres melhores. E que o Senhor possa ajudar a todos nesta hora de transição que vivemos, para que possamos receber o novo mundo que nos aguarda. Que talvez tarde, Senhor, que Sua misericórdia é infinita e dará a cada um de nós o tempo necessário para nos tornarmos dignos de uma nova, de uma vida mais plena, mais pacificada. E por fim, nós só temos a agradecer, Senhor, a todas as bênçãos, a toda a luz que nos envolve, a todo o amor que nos fortalece diariamente. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal da Espiritualidade, o nosso programa Ponto de Vista. Acompanhe também nossa programação no site antenalmorais.com.br e até a próxima semana. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Jesus.